aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem informado e se der uma quarta, tá? Pra gente tentar desacumular as matérias. Aí a primeira matéria aqui que é questão de salários reais, que eles falam que aumentou pela primeira vez em 27 meses. Japonês, você acredita nisso? Não, nem eu. Tá? Como é que faz? Nem eu, porque tem pegadinha aqui, na própria matéria tem pegadinha. Tá? E eu vou trazer essa pegadinha para você. Só que isso aqui é um tipo de matéria perigosa, tá? Mas já vou explicar o porquê. Segunda matéria aqui é o tipo de relatório econômico que eu gosto de trazer. Esse tipo de relatório econômico ele mostra qual região do Japão tá bom para emprego, qual região do Japão tá ruim para emprego. Só que não é só essa parte de emprego que me interessa, a parte da economia. Porque aquela região ali, por exemplo, se tá bom para emprego, tá bom para montar negócios. Porque tá circulando dinheiro, tem mais pessoas e etc. Então esse tipo de coisa ajuda bastante na tomada de decisão. Pô, pra caramba. Quem tem noção de planejamento, de estruturação de negócios, esse tipo de coisa, esse tipo de relatório é primordial. Terceira matéria, no caso que seria o tamanho do prejuízo do Japão, né, sob o fundo público privado em relação a, como é que se fala? Desenvolvimento urbano. Só vou dar um spoiler. Prejuízo de 79,9 bilhões de ienes. Pra você ver, né? Aí a quarta matéria eu não vou falar porque dependendo, pode ser que dê, pode ser que não dê. Então a gente não fica no suspense e deixa quieto. Então escuta só isso aqui. Presta bem atenção na palavra bônus. Ó. 今年6月の働く人1人当たりの基本給やボーナスなどを合わせた現金給与の総額は1997年以来およそ27年ぶりの高い伸び率となりました。こうしたことから物価を反映した実質賃金も27ヶ月ぶりにプラスに転じました。厚生労働省の毎月勤労統計調査の今年6月分の速報値によりますと、現金給与の総額は1人当たり平均で49万8884円と、前の年の同じ月に比べて 4.5% 増加しました。Pois é, você vê que o governo ele tá batendo no peito. Não, houve um aumento no salário ali de 4,5% numa média geral. Não é bem assim. Japonês, o que você tá falando? Você tá desmentindo o governo japonês? Tô aí na cara dura ainda. Olha só, o salário total em dinheiro por trabalhador em junho desse ano, incluindo salário base e gratificações, no caso seriam os bônus, aumentou, guarda bem esse número, 4,5% em face ao mesmo mês do ano anterior, né, que é a maior taxa de crescimento em cerca de 27 meses. Como resultado, os salários reais que refletem os preços tornam-se positivos pela primeira vez em 27 meses. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, né, realiza uma pesquisa mensal de estatística do trabalho, visando mais de 30 mil estabelecimentos com 5 ou mais empregados em todo o país. E foram divulgados os números preliminares. De acordo com o relatório, o salário médio total em dinheiro por pessoa, incluindo salário base, hora extra, bônus, etc., foi de 498.884 ienes, com um aumento de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, e é a primeira vez em 27 meses ali, né, que isso está acontecendo. E também pela primeira vez em 27 anos desde 1997, resultando numa taxa elevada de crescimento. Só você vê que é tudo 27 meses, 27 anos, você vê que é uns troços assim na base dos 27, né? Para você ver as coincidências. Só que, vou começar aqui. Quem de nós trabalha que ganha isso aqui? 498.884 de salário, isso para começar. Então você vê que o governo ele faz as pesquisas, beleza, ele faz as pesquisas dele, só que ele faz pesquisa
onde está pagando os melhores salários do Japão, porque isso aqui não é a maioria das pessoas. Mas continuando aqui. Desse montante, os salários programados respondem ao salário básico, que aumentou 2,3% para 264.859 ienes, e os salários especiais como bônus, aumentaram 7,6% para 214.542 ienes. Então você vê que eles estão socando um monte de número que não faz sentido. Como é que me aumenta 4,5 aqui, se nenhum aumentou 2,3 e no outro 7,6? Fez sentido para você? Para mim não fez sentido algum. Isso aqui ainda piora mais. Olha só, como resultado, os salários reais que refletem as variações de preços aumentaram 1,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, tornando-se positivo pela primeira vez em 27 meses. Fez sentido um troço desse? Não fez sentido algum. Como é que me sobe 4,5 e agora me sobe apenas 1,1? Já dá para você sacar que tem mentira nesse meio. Então o que eles usaram? Isso aqui, eles apenas usaram essa ideia aqui juntamente com bônus para poder quebrar aquela ideia de aumento no Japão, de desvalorização do salário. Que você vê que eu já venho aqui há muito tempo falando, o salário real no Japão desvalorizou, o salário real no Japão parecia um papagaio, porque não mudava. Agora mudou, beleza, de uma forma real não. Porque isso aqui tem mentira no meio. Por que lá em cima, o salário total em dinheiro por trabalhador em junho deste ano, incluindo o salário base e gratificação, aumentou 4,5% em face ao mesmo período mesmo mês do ano anterior. Aí aqui, como resultado, os salários reais refletem as variações nos preços, aumentaram 1,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então no outro relatório ali, no de 4,5, não teve a variação de preço. E no outro tem variação de preço. Faz sentido para você? Não. Então já deu para você ter uma ideia, pelo menos para mim não fez sentido. Então, já dá para você ter uma ideia que existe mentira no meio? Pô, pra caramba. O governo Kishida está mentindo. Só que esse é o grande problema. Porque esse tipo de matéria aqui, para uma pessoa que não sabe interpretar, por exemplo, ela vai ver assim, pô, aumentou o salário no Japão, tá aumentando, tá aumentando. Só que esse tipo de coisa, agências e, como é que se fala, agências e empreiteiras usam isso aqui como munição para poder incentivar as pessoas. Não estou falando que é errado as pessoas virem para o Japão, mas usar certos artifícios, certos argumentos para poder fechar contrato para vir para cá, eu acho uma puta de uma canalice. Igual nesse caso aqui, falar que está aumentando o salário real no Japão. Vocês viram aqui, estou te mostrando que não está. Como é que de 4,5 cai para 1,5? Isso para começar. E como é que tem essa variação de 2,3 aqui, o bônus de 7,6 com mais 2,3 só dá apenas 4,5. Aí no final das contas dá 1,1. Que conta é essa? Com que base que de 7,5 cai para 1,5, de 2,3 cai para 1,5 e de 4,5 cai para 1,5? Não faz sentido. Aí o que acontece? Empreiteiras e agências, eu sei que muita gente vai me torrar o saco, porque toda vez é isso, tá? Pega e usa isso aqui como munição para poder incentivar as pessoas a fecharem contratos. Aí chega aqui, a pessoa vem para o Japão, chega aqui, dá com a cara no muro, se fode toda, tem aquela experiência horrível e fala que o país não presta. Não é que o país não presta, usarem de mentira com você. É igual o outro exemplo que eu vou te dar também. A ideia do Shakai Hoken. Aquelas pessoas que fazem o resgate do Shakai Hoken. É ilegal? É proibido? Não, muito pelo contrário. Se estão podendo fazer, beleza, está sendo incentivado. Só que, moralmente falando,
Vamos parar para pensar. Por que disso? Eu não sei porque não divulgam por aí que o Japão ele tem um acordo bilateral com o Brasil na parte de aposentadoria. Então aquilo que a pessoa ganhou aqui, ela pode dar entrada lá no Brasil para aposentadoria, junto com o tempo de recolhimento que ela tem no Brasil. Então ela pode usar o tempo de recolhimento que ela tem no Brasil, mas no Japão junta-se tudo e aposenta-se lá. E acredito que a mesma coisa possa ser feita aqui, porque é um acordo bilateral. Só que você vê que esse tipo de informação não é divulgado. Aí o que acontece? Aquelas empresas, pessoas que falam assim, não, eu faço o seu resgate do Chacai Roquem, eu só te cobro os módicos 5%, 10%, mas eu te ajudo, eu sou bacana, eu te ajudo. Só que ela não fala que para a pessoa, ó, você tem certeza que você quer fazer isso? Por quê? Esse dinheiro que você está resgatando foi o dinheiro que você pagou para a sua aposentadoria. Então, se você resgatar esse dinheiro, você vai zerar seu tempo de contribuição de aposentadoria. E depois, se você quiser usar esse tempo de aposentadoria que você teve no Japão para aposentar no Brasil, você não vai conseguir porque esse tempo vai ser zerado. E outra, se você tiver mais de 5 anos no Japão, não compensa. Porque você vai perder o tempo, como é que se fala assim? O que tem a mais de 5 anos. Porque o Japão só vai te restituir 5 anos. Os últimos 5 anos. Se você tiver 10 anos de Japão, 15 anos de Japão, por exemplo, e vai pedir isso, você vai perder no mínimo de 5 a 10 anos de contribuição. Eu falo perder porque sem contar os outros 5 anos. Porque se você colocar todos, no mínimo 15 anos. Se você tiver 15 anos, né, de contribuição, você vai perder 15 anos de contribuição para a sua aposentadoria. E se porventura você pegar esse dinheiro e investir em algo que te traga renda, beleza, você fez um bom negócio. Porque você vai estar assegurado para o seu futuro, porque está entrando dinheiro para você. Mas se você pegou esse dinheiro e investiu em nada, vou lá comprar uma cama para mim, porra, meu. Como é que você quer deixar a linha da pobreza? Como é que você quer enriquecer? Como é que você quer ter uma vida melhor, um futuro melhor? Se você está pegando o dinheiro da sua aposentadoria e está comprando uma cama, em vez de investir num negócio, ou seja lá no que for, que para te trazer dinheiro. E outra, você pegar esse dinheiro e investir, não quer dizer que vai dar tudo certo. Quem tiver dúvida pode procurar os dados do Sebrae. Tem no Sebrae, tem outras empresas também, que não fala aqui no Japão, fala no Brasil, que as pessoas pegam, abrem negócio, e quantos desses negócios não falem entre no primeiro ano e no terceiro ano? São épocas cruciais, primeiro e terceiro ano. Que são nesse meio tempo que as maiorias das empresas que abriram falem no Brasil. Por quê? Falta de planejamento, falta de experiência e uma série de coisas. Vou dar um grande exemplo de planejamento. A pessoa pegou o dinheiro do Chacai ali, da restituição, foi lá, montou um negócio sem fazer planejamento algum. Estudo de viabilidade, nada. Foi lá e só comprou. Comprou maquinária, alugou o ponto e beleza. Primeiro mês ela ganhou dinheiro. Beleza, bacana, estou assegurado. Segundo mês não deu lucro. O terceiro mês piorou. Só que ela não fez estudo de viabilidade nem nada. Então o que acontece, dependendo, ela não tem um capital de giro, ela não tem um fundo de reserva para poder cobrir esses 2 meses. Aí vai chegar no 4º mês, ela já vai estar no fundo do poço, tem que ter uma grana para poder tentar manter o negócio dela. O que acontece? Fecha. E nisso vai fechar, decretar falência. O que acontece? Todo esse tempo de Japão que ela teve, ela perdeu. Ela só vai levar com ela o quê? A experiência psicológica, a experiência de vida. Porque a experiência financeira perdeu tudo. Foi assim, puf! Então dá para você ter uma ideia que esse tipo de matéria aqui bate muito com esse exemplo que eu estou te dando. Então tem que se levar em conta muita coisa. Então esse tipo de matéria aqui é
complicado? É complicado. Você vê que o governo está mentindo na cara dura? Sim, porque não faz lógica. Ele deu várias porcentagens ali que nenhuma bate com a outra. Faz sentido um troço desse? Mas vamos lá, continuando aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: devido aos efeitos dos sindicatos trabalhistas da primavera desse ano, os salários regulares foram aumentados e os números de estabelecimentos que pagam bônus em junho aumentou mais do que o normal. Faz sentido para você? Sabendo que nós estamos vivendo numa inflação miserável, aumentou esse tipo de coisa? Pois é, mas vamos lá. Que pagam bônus em junho aumentou mais do que o normal. Então parece que os salários tornaram-se positivos. Então você vê que eles falam assim, parece, nem eles têm certeza. É igual o tal do achismo. Quando a pessoa fala para você assim, eu acho tal coisa, corra, porque ela não tem certeza. A partir da hora que ela não tem certeza, é tudo achismo. Já reparou que quando uma pessoa vai fazer alguma coisa para você, ela dá errado, ela fala assim, eu achei tal coisa. Ou o outro vai fazer coisa assim, mas eu achei que você ia gostar. Não, não ache. Achar é viajar na maionese. Eu canso de falar para as pessoas, falou, achou para você, corra dessa pessoa, nem olha para trás. Porque é complicado. Tá? Os preços continuarão a subir no futuro, de acordo com o Ministério. Espera-se que isso continue, mas ficaremos atentos para saber se poderá permanecer positivo. Com certeza que não, porque no mês que vem ninguém vai ganhar bônus. Isso para começar. Isso se essa ideia do bônus for realmente de acordo com essa matéria. Porque essa matéria aqui, de acordo com esses números que está dando, não faz sentido algum. Por que para esse ano deu positivo em questão de variação de preço e o ano passado não teve? Não teve variação de preço o ano passado? Não teve bônus nessa mesma época no ano passado? Japonês, mas é por causa do sindicato. Vocês têm certeza que o sindicato conseguiu tudo isso? Pois é. Né? Mas ainda assim, você vê que cálculos de 4,5%, com 2,3%, com 7,6% para chegar a 1%, a coisa está muito estranha. Olha só. Embora os salários reais tenham se tornado positivos, você sabe que não é para todo mundo, mas você vê que eles colocam aqui de uma forma que é para todo mundo. Tá? Algumas pequenas e médias empresas manifestaram-se preocupação sobre se conseguirão continuar a aumentar os salários dos seus empregados à medida que os preços continuam a subir. Né? Entre eles, o Iwaki Gaudi, uma fábrica de parafusos para máquinas na ala de Ota, em Tóquio, anunciou em abril deste ano que, para garantir recursos humanos, aumentará os salários de seus 17 funcionários em uma média de 20 mil ienes. No entanto, no ambiente de negócio é difícil e o preço de compra do petróleo utilizado na fabricação lá ali dos parafusos e etc. Petróleo que ele fala na parte de óleo, etc. Então, não é bem o petróleo ali. Aumentou em cerca de 20 a 30% no valor desse ano devido aos efeitos do iene mais fraco. Só que agora com a valorização do iene vai dar uma mudada nisso. Isso é fato. Aquilo que eu já havia falado em outro vídeo. Empresas que estavam declarando grandes rendimentos com resgate de dinheiro do exterior não vão mais. Vai diminuir muito isso. E nisso deu problema? Deu problema. Por que você acha que a bolsa despencou? Preocupação. Devido ao iene mais fraco e os custos das matérias, e eletricidade também. Além disso, mesmo que tentem transferir o aumento de custos laborais para os preços, fica difícil negociar com os parceiros comerciais e não consegue garantir os fundos para continuar a aumentar os salários no futuro. Então já dá para você ter uma ideia o tamanho do problema que está tendo. Você vê que as próprias empresas estão falando isso, não sou eu. Tá?
Portanto, se a economia melhorar no futuro, a empresa considera aumentar os lucros através da introdução de robôs para melhorar a eficiência no trabalho. Aí é aquela velha história. Se introduz robôs e diminui o número de funcionários. Aí você já sabe que vai começar a aumentar o quê? O desemprego no Japão. Em prol do quê? Da produtividade. Um funcionário do sexo masculino na casa dos 40 anos disse: estou a criar uma família, mas os preços estão a subir e as despesas de subsistência estão aumentando. Por isso estou feliz que meu salário tenha aumentado na qualidade de vida, no processamento e reduzir as horas de trabalho. Quero continuar trabalhando duro. Então você vê que tem uns depoimentos aqui bem meia boca. O professor Hisashi Yamada, da Escola de Pós-Graduação da Administração da Universidade de Hosei, especialista em questão salarial. Você vê que tem até especialista em questão salarial no Japão, hein? Pô, bacana. Comentou o fato de que os salários reais terem se tornado positivos pela primeira vez em 27 meses, dizendo: penso que o grande aumento nos bônus é um fator importante para o resultado positivo. Então você vê que foi aumento nos bônus, não na questão salarial. E ainda acho que há uma possibilidade de que fique negativo novamente no próximo mês. Porque se é no bônus, a pessoa não ganha bônus todos os meses. Então já dá para você sacar por A mais B que se a pessoa ela só pega aquela primeira parte da reportagem ali e apresenta, ela não apresentou todos os fatos. Então aquilo ali fica fácil para poder assim, eu vou, como é que fala assim, vou falar isso aqui para aquela pessoa ali, eu vou incentivar aquela pessoa, porque aquilo ali, com esses dados aqui, eu consigo falar, o Japão voltou a crescer. Yosh! E você vê que não é bem assim, tá? Por isso que tem coisas que nós realmente temos que ir procurar mais a fundo, que a coisa não é bem por aí, fazer interpretações, tá? Não escutar tudo de orelhada. Igual aquela ideia lá do cara da comunidade brasileira aqui, que postou que um dos motivos lá da queda na bolsa no Japão foi do Warren Buffett. Puta, aquilo me engasgou, eu tô com aquilo engasgado até agora. Porque não tem nada a ver. Só que tá usando aquilo ali, aquele tipo de informação, por quê? Pra falar, primeiro, eu sou inteligente pra caralho, tô colocando isso aqui pra você. Segundo, pra você que não entende, você vai levar isso aqui como realidade, não é. Então as pessoas acabam aprendendo as coisas erradas. Pô, né? Fazer o quê, né? A razão para isso é que leva tempo para os salários refletirem a elevada taxa de crescimento no movimento laboral. Os salários reais tornam-se positivos quando o resultado de agosto se refletir principalmente com os resultados do movimento laboral da primavera forem divulgados. Em resposta à maior queda de sempre na média das ações da Nikkei, no mercado de ações em Tóquio, o professor Yamada sublinhou que a importância de criar uma economia interna forte que não seja afetada pela tendência externas e enfatizou a importância de criar uma economia nessa parte robusta. É importante que o consumo se expanda da forma estável, isso é fato, canso de falar isso aqui no canal, né? A criação de riqueza. E é necessário para manter os salários reais estáveis, positivos. Para conseguir isso, precisamos melhorar a produtividade e transferir os preços para a economia, criando um movimento para salários generalizados. Só que, culturalmente falando, o Japão ainda não está preparado para isso. O secretário-chefe do gabinete Hayashi disse na conferência de imprensa: está a tornar-se claro que existem tendências positivas para ter os aumentos salariais. Os fortes resultados do Sindicato da Primavera continuarão a surgir e os salários mínimos regionais serão revistos em outubro. Então, aquele aumento de 50 ienes aqui que teve para esse ano vai ser revisto e vai começar a vigorar em outubro ali, levando a um aumento salariais dos trabalhadores não regulares e das pequenas e médias empresas. Só que a gente não pode esquecer. Vamos só terminar aqui. Continuaremos a monitorar isso de perto
Para as pequenas e médias empresas, o governo trabalhará para transferir ainda mais os custos laborais para os preços. Que isso quer dizer? O governo ele vai fazer de tudo para fazer o quê? Todo custo que a empresa tiver vai ser transferido para o preço do produto ou do serviço. Então, continue esperando aumentos da inflação aqui no Japão para produtos e serviços. Tá? Para aumentar ainda mais os custos laborais para os preços e fará o seu melhor para apoiar as melhorias na produtividade laboral. Olha só essa parte aqui. Guarda bem isso aqui. Porque isso aqui é a tendência do que o governo japonês vai fazer para os próximos anos. Ó. Para as pequenas e médias empresas, o governo trabalhará para transferir ainda mais os custos laborais para os preços e fará o seu melhor para apoiar as melhorias nas produtividades laboral através de automatização e do investimento que poupa a mão de obra, para garantir que os salários sejam realmente aumentados. Automatização, o que é? Robô. Então você vê que o governo japonês, o governo Kishida, ele está muito empenhado em trazer robôs para as empresas, de alguma forma. Porque aí vai diminuir o número de pessoas que serão necessárias. Então aquele famoso peão de piso ali, vai cada vez sobrar mais no mercado. Escuta o que eu estou te falando. Se o governo japonês conseguir concretizar esse plano, vai cada vez mais sobrar pessoas no Japão. Fato. Pessoas que falam assim, trabalhadores regulares. Trabalhadores regulares são aqueles trabalhadores normalzinhos, sem ser especializado. Vai aumentar o número de vagas para trabalhadores especializados, para certos nichos. Igual no caso você vê que robótica vai entrar, infraestrutura vai entrar e outros vão entrar. Só que aquelas pessoas que só trabalham no piso de uma fábrica, por exemplo, e que não falam Nihongo, vão ficar muito para trás. Escuta que eu estou te avisando, já estou te alertando porque isso aqui é plano do governo. E o governo Kishida já está introduzindo esse tipo de coisa sim, porque isso aqui não é a primeira vez que eu estou trazendo para você. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já coloquei algumas matérias falando que o governo ele está se sinalizando para a parte de investimento em automação das empresas aqui no Japão, para diminuir a questão da mão de obra. Não é que está faltando mão de obra no Japão, não, tem gente pra caralho aqui no Japão, só que as empresas não querem pagar muito. Então entre a manutenção de um robô e a manutenção salarial de uma pessoa, qual que sai mais barato? Eu não sei te dizer. Mas se você levar em conta que um robô não tem custas trabalhistas, já sai muito mais barato. Para pensar. E aí? E questão de eficiência também. Claro que terão setores que o robô nunca vai conseguir substituir. Eu falo assim, nunca, de acordo com a tecnologia que nós temos agora, que eu venho acompanhando, não tem como. Mas tem outros setores que vai substituir de uma forma muito fácil, muito tranquila. E nisso vai começar a aumentar o quê? O número ainda mais de desempregados no Japão. Fato. Só que aí vai entrar naquela ideia. Quem tiver mais especialização, quem tiver mais preparo, vai sair na frente em conseguir melhores empregos ou conseguir um emprego. Por exemplo, conseguir falar japonês. Se você consegue falar japonês, não digo escrever e ler, apenas de falar, de se comunicar, você já está na frente de muita gente que nem isso sabe. Então, para você conseguir um emprego, vai ser muito mais fácil do que não sabe nada. Entende? Por isso que eu falo, bato em cima. Quer morar no Japão daqui para frente? Comece a estudar Nihongo. Tô te mostrando os caminhos das pedras que o governo japonês está trazendo para o povo. Querendo ou não. É aquela velha história. O governo japonês ele fala assim, eu quero melhorar a lucratividade. Eu quero melhorar
como é que fala assim, a produtividade, usando robôs. Beleza. Só que robô não paga imposto. Então terá o quê? Cada vez menos pagantes de impostos, porque terá mais robôs. O robô não paga imposto. Então, na parte da previdência, o que você acha que vai dar de problema? Sim, é isso aí que você pensou. Só que para poder suprir esse problema, ele vai ter que fazer o quê? Aumentar ainda mais as taxas, os valores das taxas. No caso dos impostos. Então você já sabe para qual caminho o Japão está indo. Estou te mostrando aqui por A mais B. Porque essa não é a primeira matéria que o governo japonês fala isso. Aí, acredite quem quiser, pense quem quiser e comece a se preparar quem quiser. Mas na hora que a realidade chegar ali e bater na bunda da pessoa, acorda que eu estou aqui, eu sou real, e você precisa comer, você precisa beber, você precisa ter um teto, e você não tem dinheiro para isso, o que você vai fazer? Vai fazer rifa na internet? Pois é. Então, para evitar chegar a esse ponto, já sabe, quem avisa amigo cansa de falar, da mesma forma que eu ganho, eu quero que você ganhe. Então, por isso que eu quis trazer essa matéria aqui também, dos aumentos salariais, que nem tudo que esse aumento salarial é. Tá? Você vê que eles colocaram um monte de porcentagem, um monte de coisa ali, que uma coisa não justifica a outra. Para uma pessoa pegar e só ler aquilo, beleza, é informação. Mas com que base de informação aquilo se justifica? É isso que eu falo. E não tem justificativa para isso. Porque ele não mostrou gráfico, ele não mostrou nada. Com que cálculo base ele usou isso aqui? É tenso, né? É igual quando eu sempre falava, o Banco Central do Japão sempre alegava certas coisas, mas ele nunca colocava a base de cálculo. Teve um dia que ele colocou a base de cálculo e eu trouxe aqui no canal. Aí eu tive que dar a mão palmatória. Assim, de acordo com essa base de cálculo, realmente não dá. E o Banco Central japonês tem razão. Com essa base de cálculo, mas entre a base de cálculo dele e a realidade que estava acontecendo ali, são duas coisas diferentes, que não batiam. E ainda não batem. Por isso que eles viram que a base de cálculo deles, que eles estavam usando, é totalmente irreal e irrisória. Era meramente, como é que fala assim, ilusão da cabeça deles. Por isso que eu falo, quer ficar com a cabeça na década de 80 e 90, vai se fuder, vai se lascar. Se a pessoa não se atualizar para o tempo de hoje, ela vai se lascar. Foi o que aconteceu. Mas vou encerrar aqui essa parte. Vamos lá. Um outro relatório aqui. Escuta só. 財務省は3ヶ月に一度の財務局長会議を開き、全国11の地域の景気の現状を取りまとめました。この中では全国の景気の現状について、一部に弱さが見られるものの緩やかに回復しつつあるとして、去年7月以降5期連続で判断を据え置きました。地域別に見ると、北陸で判断を引き上げる一方、四国では引き下げ、残る9つの地域では判断を据え置きました。項目別に見ると、個人消費は物価上昇の影響などが見られるものの、緩やかに回復しつつあるとしています。Tá bom, se eu colocar mais que isso pode ser que me dê problema, né? Mas vamos lá. O Ministério das Finanças deixou inalterada a sua avaliação do estado atual da economia do Japão. Você vê que ele não alterou o que ele falou em relação ao último relatório, afirmando que, embora se observe algumas fraquezas em algumas áreas, a economia está a se recuperar gradualmente. Então você vê que ele falou, tem fraqueza em algumas áreas e está se recuperando gradual. Então é aos pouquinhos. Só que ele falou, qual fraqueza? Por enquanto não. Vai ter alguma coisa? Vamos chegar lá, vamos ler junto. Em relação ao futuro, é necessário prestar atenção aos efeitos da crise econômica no exterior e às flutuações do mercado financeiro e de capitais. Mas você vê que ao momento algum ele não fala do Japão, né? É isso que é foda. Eles não dão a mão palmatória que a economia do Japão está uma bosta. Que eles têm que fazer alguma coisa pelo Japão. Não. Você vê que eles colocam a culpa lá fora, não é aqui dentro. O Ministério das Finanças realizou uma reunião trimestral com os diretores gerais de finanças,
e resumiu o estado atual da economia em 11 regiões do país. O governo manteve inalterado seu julgamento para o estado atual da economia nacional pelo 5º mandato consecutivo desde julho do ano passado. Então você vê que desde julho do ano passado eles não mudam isso. Embora se observe fraquezas em algumas áreas, está a se recuperar gradualmente. 5 mandatos de 3 meses. Quanto que não dá? 3, 6, 9, 12, 15. 15 meses inalterados. Então você vê que eles 15 meses estado da economia porcaria. Você vê que no outro relatório ali era o que? 27 meses. Então você vê que um relatório não bate com o outro. Você vê que as coisas aqui no Japão são bem assim. O troço é bem esculachado. Tá? Infelizmente. Por que disso? Porque os ministérios eles não trocam informação entre si. Eles não têm sinergia. Então cada um posta a besteira que ele quer. Então com essa divergência de informação, você já percebe, alguém está mentindo. Ou os dois. Tá? Porque você vê que se para um ministério tem que ter as informações casadas. Se não casou as informações, alguma coisa está errada. Por região, aumentamos nosso julgamento em Hokuriku e diminuímos o nosso julgamento em Shikoku. E deixamos nosso julgamento em 9 regiões restantes. Então, aquela que eu sempre expliquei em questão de região aqui no Japão. Se você não sabe, sugiro que dê uma pesquisa. Tá? Porque aqui você vê que eles não vão falar o nome da cidade, eles falam por região. Tá? Então, subiu a parte de emprego, tá? Melhorou bastante em Hokuriku, região de Hokuriku. E na região de Shikoku, caiu parte de emprego. E o resto continuou inalterado. Igual, por exemplo, eu sou da região de Tokai. Então aqui não cresceu nem diminuiu. Tá aquele marasmo. Tá? Olhando para as rúbricas de consumo individual, né, o consumo pessoal, é aquele que cada pessoa, né, gasta, está se recuperando moderadamente, embora seja afetada pela subida dos preços. Eles vão falar o quê? Eles vão falar, não, as pessoas pararam de comprar. É difícil, né? Então eles têm que falar que está subindo de alguma maneira. Porque olha só como é que uma coisa contradiz a outra. Né? Aqui ele fala que o consumo pessoal está se recuperando moderadamente. Mas aqui ele já fala, os consumidores estão se tornando mais frugais. Olha que palavra bonita. Você vê que eles, como é que se fala assim? Eles usam até palavras bonitas assim para poder justificar coisas assim. Por isso que eu falo que eu preciso aprender muito, né, com... Como é que se diz? Com a mídia japonesa, assim, porque eles usam palavras assim singelas, né? Então vamos lá. Vamos dar uma pesquisada aqui. O que é frugal? Vamos lá, trazer para você aqui palavras frugais. Olha só. De acordo com o dicionário, né, online aqui, frugais é o plural de frugal. É o mesmo que leve, moderado, parco, sóbrio. Né? Então já dá para você que não estão gastando, estão ali no morno. Tá? Então os consumidores estão se tornando mais frugais, então se tornando o quê? Mais leves, mais moderados, mais parcos, mais sóbrios. Né? Então o que eles estão? Gastando menos. Né? Se uma pessoa é moderada ali, como é que se fala no consumo, ela vai comprar só aquilo que é realmente necessário. Né? Traduzindo a coisa ali. Embora o vestuário e outros artigos fossem fracos para vendas, os aparelhos de ar-condicionado e cosméticos estão vendendo bem. E os turistas estrangeiros também eram mais propensos a pernoitar, né, e comprar artigos caros. Porque vem muito turista da China. Na China você sabe como é que a coisa é. Né, com aquela ideia do comunismo, etc. Ali tem muito... Como é que fala? A parte de comércio fechado, para coisa de marca, etc. Então você vê que eles vêm para cá e fazem a festa. Então você vê que em cima fala que está se recuperando moderadamente, mas embaixo fala assim, é frugal. É moderado. Como é que se fala? Né? Então já dá para você ter uma ideia que o povo não está gastando. Você vê que o próprio governo está falando.
Em relação às atividades de produção, o ritmo de recuperação está desacelerando devido aos efeitos de suspensão da produção e dos embarques de algumas montadoras. Vocês viram que eu falei que eles iam botar a culpa nas montadoras? Vocês lembram que eu falei em vídeos passados que eles iriam colocar a culpa nas montadoras? Pois é, colocaram aí. Em relação às atividades de produção, o ritmo de recuperação está desacelerando devido aos efeitos da suspensão das produções e dos embarques de algumas montadoras. Então, eu falei que eles iam colocar a culpa na baixa do PIB nas montadoras. Cansei de falar isso, você vê que mais um relatório eles colocando. Além disso, embora a situação do emprego esteja a melhorar gradualmente, a sensação de que as empresas enfrentam uma escassez de mão de obra está a aumentar. É aquela velha história. A situação do emprego está aumentando gradualmente, mas você vê que esse gradualmente deles já está há 15 meses que não muda a situação. Então você vê que eles estão falando por falar. Porque você vê que eles não colocaram uma porcentagem, um dado estatístico, nada. Só falam, está melhorando, beleza, com que base? Em base do que você está falando? Né? Quanto às perspectivas, embora que se espere uma recuperação gradual, continue devido à melhoria no ambiente de emprego e de rendimento, é necessário prestar atenção nos efeitos das recessões das economias estrangeiras e na flutuação do mercado estrangeiro de capital. Você vê que a culpa é dos estrangeiros, nunca não é do Japão. Então você vê que eles sempre falam da recuperação gradual que nunca chega, são mais de 15 meses, né, que nunca chega o negócio e você vê que a coisa vai. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com o seu futuro, faça seus investimentos, seja lá onde for, porque senão a coisa pode ficar feia para você, hein? Mas vamos lá. Então encerra ali aquela matéria, vamos aqui para a parte do preju aqui, tá? Em resposta à questão de um fundo público-privado sobre a jurisdição do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que apoia a expansão ultramarina e de infraestruturas, registrou uma grande quantidade de perdas. Um painel de especialistas começou a discutir o futuro da direção do projeto. Em uma reunião, discutimos os métodos de gestão de risco. Gestão de risco aí foi zero, porque eles perderam 80 bilhões, foi zero. Tá? Gestão de risco e o papel do fundo. E vai ser confirmada a política de elaborar um relatório até o final do ano. A JOIN, escreve J-O-I-N, quem quiser dar uma procurada, é um fundo público-privado e a agência de apoio a projetos de desenvolvimento urbano e transporte exterior do Japão. Então você vê que o Japão ele faz investimentos em outros países. Anunciaram que suspenderão seus negócios para o ano que termina em março próximo, devido a incertezas em relação às cobranças de dívidas para os projetos de desenvolvimento urbano e desenvolvimento ferroviário que eles têm investido no exterior. Desculpa, a garganta secou aqui. A empresa registrou uma perda de 78,8 bilhões de ienes em seus resultados financeiros. Então já dá para você ter uma ideia, acabou a grana. E eles não têm certeza se eles vão receber esse dinheiro em pagamento de dívida. Então acabou a grana. Então não dá mais para o Japão ficar fazendo linha de trem nos outros países. Então já sabe o que é. Eles vão, aí dependendo do Japão, pode ser até que continue fazendo, mas eles vão pedir o quê? Dá uma ajudinha melhor para nós aí, como é que se fala na parte de importação, exportação, taxas e etc. Que a gente conversa. Mas é basicamente que isso vai acontecer. Tá? Em resposta a essa questão, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo constituiu um painel de peritos compostos de professores universitários, auditores de empresas privadas, entre outros. Sendo que a sua primeira reunião realizada foi no dia 6. O professor Takeo Doi, da Universidade de Keio, que atuou como presidente do comitê, disse:
Os registros de grandes perdas é uma situação grave de que os preciosos bens do povo estão sendo perdidos. Claro, pô, quem que está financiando essas coisas lá fora? É o dinheiro do povo aqui dentro. Então você vê que o governo japonês está gastando dinheiro para poder fazer política com seu dinheiro, com meu dinheiro lá fora. Só que nem isso não está sabendo fazer, está perdendo grana. É burrice? Porra, pra caralho. Né? Vamos falar a verdade. Porque, vamos falar a verdade, ele com 80 bilhões de ienes, quantos foguetinhos do Kishida ali ele não comprava? E eu acredito que muita gente não saiba, tá? O Japão, ele mandou uma remessa de mísseis Patriot para a Ucrânia. Sim! Os mísseis que era para reforçar a defesa no Japão aqui, ele mandou para a Ucrânia. Pois é. Então já dá para você sacar o tamanho da demagogia, da pilantragem que tá. Então quem não tem esse tipo de informação, quem não sabe esse tipo de informação, o cara fala assim, porra, e aí? Né? Vive viajando assim, no Alice do País das Maravilhas. Por isso que eu falo que informação hoje é poder. Então se você sabe informação, a chance de você ser passado para trás é muito menor. Tá? Mas, vida que se segue. Depois disso, o Ministério, né, do Transporte aqui no Japão decidiu considerar a orientação futura deste fundo após receber os relatórios do painel de especialistas. Então eles vão ver como é que fala assim, o tamanho do regaço que foi feito neles ali, tá? E vão diminuir isso, no caso assim, ou vão cortar essas ajudas para determinados países. Aí nisso daqui a pouco vão falar, que isso, aquilo, que aquilo mais, sempre dando aquele monte de desculpa, lenta que não pega. Tá? 45 minutos, não sei se vai dar tempo de soltar a quarta matéria, melhor não. Né? Mas de qualquer maneira, já deu para você ter uma ideia, igual no caso da primeira matéria ali. Pode ser que tenha tido realmente o aumento salarial? Sim, mas você vê que eles fizeram um cambalacho fiscal ali de um troço, tanto que foi para 4,5, subiu para 7,6, daqui a pouco caiu para 1,1. Então pode ser que tenha sim, de 1%. E os usarem isso aqui só para poder quebrar essa curva de aumento. Aí no mês que vem cai de novo, aí daqui a pouco começa a cair, daqui a pouco assim, inventam outro aumento, só que vai ser outro aumento na época de bônus. Então grande provavelmente o próximo aumento será o quê? Em dezembro, se não acontecer nada, como é que se fala assim, de diferente, pode ser que em outubro reflita alguma coisa, por causa dessa briga da trabalhista que teve aqui na primavera esse ano, mas esse aumento dos 50 ienes. Então o governo pode ser que fala que aumenta alguma coisa, mas é aquilo. Mais da metade do Japão não entrou esse aumento. Então eles falam de uma forma que é para todo mundo, mas não é, infelizmente. E nisso podem querer passar as pessoas para trás usando esse tipo de informação. Acontece, acontece. Tá? Aí é aquela velha história, cai na falácia quem quer. Por isso que eu já falo para você, toma cuidado, já trouxe certos exemplos ali para evitar da gente ser passado para trás. É igual aquela história, só para finalizar. Todo dia, quando o sol nasce, acorda um otário ou acorda um esperto. Quando o otário encontra com o esperto, dá o quê? Dá negócio. Tá? Dependendo da situação. Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Para você não ser passado para trás. Né? E vida que se segue. Então vou ficando por aqui para tentar diminuir um pouco o tempo desse vídeo em relação aos outros. Mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você começar a se preparar para o Japão. Que você vê que a coisa está seguindo para caminhos meio esquisitos. Por mais que mostre um sinal do final do túnel, aumentou o salário, sim, mas não é para todo mundo. Resolve alguma coisa no seu caso ou no meu caso? Não, para nós não. Com essa diminuição como é que fala assim, do poder do dólar no Japão, aí sim vai refletir na sua vida e na minha vida. Mas esses aumentos salariais não. Mas fazer o quê? Vida que se segue, né? E Maido.